Sejam muito mais que bem-vindos a mais um bate-papo, um podcast PUC que a gente está realizando aqui no ILAB Segurança 2026, um evento organizado pelo Concesp. E eu tenho a honra aqui de receber meu grande amigo, Major Márcio Matos. Seja muito bem-vindo, Márcio. Obrigado, Coronel. Obrigado a todos que nos assistem. Para mim, que é uma grande satisfação de poder estar aqui conversando com o senhor nessa plataforma da Última Rádio. Eu que acompanho, estava do lado de lá acompanhando até muito pouco tempo atrás, e agora poder falar, finalmente deu certo, né? Poder falar aqui, para mim é uma grande satisfação. Muito obrigado pelo convite. E Márcio, é interessante que a gente se encontre em vários eventos pelo Brasil. Sempre que eu posso, eu convido. A gente sabe que a agenda é apertada e os astros se alinharam e conseguimos, enfim, aqui conversar. Márcio Matos já trabalhou comigo, esqueci de falar, mas você está hoje ocupando uma importante função representando não só a Polícia Militar do Distrito Federal, mas todas as corporações trabalhando no SUSP, né? E a gente fica muito honrado sabedor, obviamente, da sua formação, da sua entrega à segurança pública e nos sentir representado no Ministério da Justiça, no SUSP, com a importante função que você pode até falar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Hoje, o que é que o Márcio Matos faz no Ministério da Justiça? Olha, se eu puder ter algumas horas, eu vou dizer como é que é a nossa rotina na Senasp, mas eu que me sinto lisonjeado de poder, sendo um profissional de segurança pública, tendo estudado segurança pública boa parte da minha carreira. A gente está chegando agora a 23, indo para 24 anos de serviço. Mais de 2 décadas. Mais de 2 décadas, poder contribuir com a gestão da Secretaria Nacional de Segurança Pública, com a gestão técnica, e desde 23 fazer a condução de alguns projetos que nos enchem de alegria no governo federal, que são projetos que têm entregas concretas para os profissionais que estão na ponta. A gente sabe o quão difícil às vezes, o quão trabalhoso é o profissional estar na ponta da linha e não se sentir cuidado, não se sentir atendido nas suas necessidades, não se sentir seguro para agir no dia a dia. E talvez o projeto que mais expresse isso seja o projeto de uso da força. A gente que tanto trabalhou na ponta, mas também que estuda a polícia, sabe o quanto que regras claras de atuação, procedimentos bem definidos, você ter a segurança de falar com a sua gestão, com a sua chefia, sobre características do trabalho, isso é algo que faz com que o policial tenha muita segurança na hora de trabalhar. E o Ministério da Justiça, com o projeto de uso da força, tem feito lá na diretoria do Sistema Único de Segurança Pública, que hoje eu tenho a grata satisfação de compor a equipe, de ajudar a liderar os projetos. A gente tem a grata satisfação de ter feito entregas concretas para os profissionais da ponta. Deixa eu ter uma ideia, a gente está, nesse ano, concluindo a doação de mais de 252 mil espargidores de gás-pimenta. A gente está entregando mais de 24 mil armas de incapacitação neuromuscular, e todos esses equipamentos sendo entregues aos profissionais de segurança pública da ponta com treinamento. Não tem profissional que trabalhe nas instituições e que esteja sendo atendido pelo projeto que não tenha recebido o equipamento, o instrumento e a formação ou a capacitação para poder operar nesses equipamentos. E o senhor sabe que, ao longo dessa trajetória, além de ter a oportunidade de conhecer diferentes realidades das nossas instituições, conhecer diferentes pessoas, a gente percebe que essa heterogeneidade às vezes caminham para o mesmo lugar, de que as dificuldades acabam sendo muito semelhantes, mas também saber que a heterogeneidade faz com que a segurança dos profissionais para atuarem varia muito, mas tem um denominador comum. Equipamento de qualidade e regras claras de atuação são um denominador comum. O profissional se sente mais seguro para trabalhar, sabe o que tem que fazer, e como a gente tem no projeto em que a gente faz a parceria com as unidades especializadas das instituições, então a gente tem o BOP participando, Companhia de Operações Especiais, as CORES participando conosco, a gente percebe que o modelo de tomada de decisão, quando você conhece a regra, quando você tem os equipamentos, quando você tem os instrumentos, esse modelo de tomada de decisão passa a ser muito mais ágil, muito mais flexível. Porque o senhor sabe, com toda a experiência que o senhor tem, que o profissional, quando não conhece a regra, não tem segurança para atuar, ele acaba ou hesitando, e normalmente quando hesita, o resultado é ruim, ou ele acaba excedendo, que também é um resultado ruim. E não é o que a gente quer, não é o que a gente tem como objetivo. Então esse projeto é um projeto que nos enche de alegria, são investimentos que já somam mais de 150 milhões de reais. Eu falei aqui um pouco de equipamentos,
e de capacitação, mas eu acho que isso demonstra que uma gestão técnica que alia conhecimento na ponta, com evidência robusta, evidência científica robusta, mas mais do que isso, com entregas, com alocação de orçamento, isso faz com que todo mundo ganhe. O governo federal faz as suas entregas, os profissionais que estão na ponta acabam recebendo equipamentos que vão ajudá-los. Muitos dos colegas que talvez estejam nos assistindo estão com esses equipamentos no cinto e nem sabem que fazem parte do projeto capitaneado pelo governo federal, capitaneado por um grupo de profissionais e policiais que estão na Senasp e que conhecem as dores, conhecem as dificuldades da ponta e que por isso priorizaram esses temas. A gente tem diferentes profissionais engajados e hoje eu tenho certeza, viu, Coronel, eu acho que nesses projetos faz com que a gente que está na liderança do projeto tenha muita segurança quando a gente vê a equipe, quando a gente vê os profissionais que fazem parte da equipe muito engajados. Eu tenho certeza que um projeto como esse vai ter muitos frutos dos profissionais que vão atrás de fazer cursos, de fazerem capacitações em temas que nunca pensaram. Eu tenho uma profissional que trabalha nesse projeto e que acabou fazendo uma escolha por técnicas de mobilização tática, algo que ainda não tinha passado no horizonte dela, mas o engajamento no projeto, atuando nos cursos, conhecendo a dificuldade da ponta, fez com que aquilo passasse a ser uma prioridade para ela. É esse tipo de coisa que a gente quer fomentar. E se o governo federal puder ajudar, eu acho que essa é a principal entrega que a gente pode fazer. Ouvir de maneira atenta e entregar de acordo com a necessidade que a ponta tem. Eu tenho muita satisfação de estar nessa plataforma, na Última Rádio, com um amigo falando de uma entrega que é uma entrega superlativa que o governo federal está fazendo. A nossa avaliação interna, inclusive, que é o tipo de entrega que é uma entrega de infraestrutura, né? Que não aparece, não é uma grande viatura, não é um helicóptero, mas é formação. A gente está trabalhando a capacidade do profissional de tomar a decisão. Não se trata do equipamento, se trata de colocar em primeiro plano aquilo que talvez seja mais básico para o profissional. É no dia a dia, no contato com as pessoas, saber o que fazer, quando fazer e ter os instrumentos para atuar. Então a gente está muito satisfeito com esse projeto. Eu estou aqui destacando o projeto de uso da força, porque se o senhor me deixar, eu vou ficar falando aqui horas e horas sobre outros projetos, mas esse é um que me enche de alegria. A gente está muito satisfeito de fazer essas entregas, dentre várias outras que a gente pode destacar. E, Márcio, eu não posso deixar a oportunidade, aproveitando a sua presença aqui, que é um acadêmico, tem formação em nível de doutorado, inclusive fora do país, participou e nos auxiliou sobremaneira quando da criação e da gestão do Instituto Superior de Ciências Policiais aqui no Distrito Federal. Foi a primeira e uma das únicas instituições de ensino superior policial militar credenciado junto ao Ministério da Educação e Cultura, com revista científica, com núcleo de estudo, com grupos de pesquisa. E eu não tenho dúvida do trabalho consistente que você tem feito nessa sua segunda passagem pelo Ministério da Justiça. Na primeira você teve uma atuação muito importante no campo do policiamento comunitário, pelo que me recordo, e agora, sobretudo, não só por lhe conhecer, pela sua formação acadêmica, pelos estudos que eu sei que você devota às suas atividades acadêmicas, não tenho dúvida que o resultado, com certeza, é muito promissor. Sobretudo quando a gente fala, e você sabe que eu sou um grande defensor das ciências policiais, da segurança pública baseada em evidências, e aí aqui a gente faz uma chamada para o ILAB Segurança, organizado pelo CONCESP, em que tem uma tocada um pouco diferenciada em relação às demais grandes feiras, porque prioriza, sobretudo, a questão do debate, da reflexão, da educação para a segurança pública. E o Ministério da Justiça, eu que acompanho um pouco de perto, a gente sabe do empenho, a gente sabe da qualidade dos seus integrantes, e basta estar num evento como esse, eu até brinco, só Neymar. O Ministério da Justiça tem essa capacidade de escolher os melhores e, obviamente, as forças precisam emprestar os seus Neymars para que a gente possa, num plano mais global, possa desenvolver atividades que, no final das contas, vai auxiliar todos, inclusive o Estado que está ali cedendo aquele profissional.
Então, Márcio Matos, parabéns pelo trabalho. A gente precisa elevar o nível da discussão sobre segurança pública, independente de questões partidárias, independente de ideologia. O que eu tenho presenciado, sobretudo com essas ações do Conselho Nacional do Secretário de Segurança, dos demais conselhos, articulando com a Senasp, a gente percebe hoje essa integração, e isso é muito importante. Apesar das críticas, apesar de algumas notícias que são veiculadas, que dá às vezes ao cidadão a ideia de que os profissionais de segurança pública estão se degladiando. Muito pelo contrário, a gente encontra em eventos como esse, integração, todos mirando um alvo comum, e eu sei que o Ministério da Justiça, eu sei que toda a estrutura federal do campo da segurança pública está bem direcionada pela qualidade dos seus gestores, incluindo, obviamente, a sua pessoa. Eu acho que o senhor fez alguns comentários de relance, mas olhando na trajetória, nessa segunda passagem, eu estou indo para o meu 7º ano de gestão federal, e eu não me recordo de um encontro que tenha tido essa dimensão de qualidade de estabelecimento de conexões, mas também de concentração dos tomadores de decisão da segurança pública no mesmo espaço. Isso é muito importante, porque política pública se faz por meio do diálogo, por meio da interação entre atores, mas pela tomada, em última medida, de consensos. A gente tem que chegar em consenso. Então, essas pessoas estarem no mesmo espaço, isso é extremamente importante. O Ministério da Justiça, na edição 2026 do ILAB, tem participado maciçamente. Eu mesmo estou aqui com a diretoria, com toda a equipe da diretoria, a gente está presente no ILAB. Isso é reconhecendo, inclusive, a oportunidade de estar próximo daqueles que trabalham conosco na elaboração das políticas públicas. E eu acho que eu também não poderia deixar de falar, na sua introdução, coronel, que todas essas ferramentas de trabalho, quer seja uma ferramenta do trabalho, a ferramenta científica, quer seja a ferramenta de leitura nas políticas públicas, isso é instrumento. Em última medida, é instrumento. E é instrumento em que medida? Claro que a gente tem uma preocupação com entregas, com material, com os bens materiais, mas você ter método, você saber o que acontece na ponta e utilizar esse método, mesmo que seja um método científico, né, para operacionalizar de maneira o mais objetiva possível aqueles resultados que são pretendidos na política pública, isso não tem preço. E não tem preço porque eu acho que a qualificação dos gestores, a qualificação dos profissionais que atuam com o tema de segurança pública é ascendente. A trajetória é ascendente, a gente vem vendo um campo de discussão que se alargou tremendamente, a configuração de um campo de estudos específico para a área de segurança pública, para a área de ciências policiais. Isso é algo que reflete uma maturidade do campo. Mas um outro aspecto que eu queria destacar é que este encontro está sendo um encontro histórico por vários motivos. A gente vai falar muito sobre os efeitos da PEC 18, que foi aprovada no Congresso, e essa oportunidade de estarmos reunidos de maneira concomitante à aprovação desse marco legal que está sendo apresentado à sociedade agora, é uma oportunidade única. Se daqui a alguns anos a gente estiver tendo a mesma oportunidade de conversar, a gente vai olhar para trás e dizer, estávamos naquele momento, naquele dia, quando a PEC 18 foi aprovada. E que foi um trabalho de construção de consensos. A gente tem a segurança de que, por meio do trabalho técnico, os insumos foram apresentados. E a maneira como a legislação foi construída nos oferece condições de trabalho ainda mais efetivos para quem está na ponta. Eu acho que quando a gente olhar para trás daqui a algum tempo, a gente vai se orgulhar muito dessa trajetória que foi construída, quer seja dentro do governo federal, quer seja dentro do governo estadual, dos diferentes níveis de governo, mas também da sociedade civil de uma maneira geral, porque a gente está num ponto de inflexão. A minha avaliação hoje é que a gente está num ponto de inflexão em que os instrumentos que estão sendo ofertados para a gestão em segurança pública a partir do novo marco normativo são instrumentos que vão nos conferir condições de trabalho para avançar ainda mais. Porque os desafios não são pequenos, quer seja o desafio de enfrentar a criminalidade, mas também o desafio de cuidar dos profissionais. Os profissionais que estão nas instituições, que dedicam as suas vidas, as vidas das suas famílias muitas vezes,
olhar para os profissionais enquanto sujeitos dessas políticas públicas é algo que a gente tem feito no governo federal, mas eu acho que o marco normativo oferece essa condição de avanços ainda mais robustos, com direcionamento de mais recursos, claro, mas também com uma nova arquitetura para a elaboração de políticas públicas nessa área. Eu não poderia estar mais animado quando a gente tem a oportunidade de olhar para trás e ver de onde partimos e o ponto que a gente está hoje, né? Não apenas sob o ponto de vista de marco normativo, mas também de entregas que vão poder ser feitas. Eu estou extremamente motivado e eu falo constantemente para a minha equipe. A gente tem que trabalhar com esses projetos para que eles sejam internalizados pelas instituições, por aqueles que são os beneficiários das políticas. E é algo que a gente tem feito e eu acho que a trajetória acadêmica tem ajudado em tornar essas propostas um pouco mais robustas, mas mais do que isso, mais adequadas às necessidades que estão lá na ponta. Mas como o senhor sabe, né, ciência é tentativa e erro, a gente vai tentando fazer, a gente vai tentando calibrar os instrumentos, a gente vai tentando buscar melhores evidências para tomar melhores decisões. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de ter essa fala, espero que agora a gente consiga fazer essas falas com mais frequência e pela abrangência da plataforma dizer da felicidade de estar com um amigo, mas mais do que isso, de fazer com que esse otimismo, que eu acho que está na minha fala, também encontre eco na nossa audiência, porque é um ponto de inflexão para que coisas novas, para que coisas melhores aconteçam na segurança pública do país. Se a gente olhar de maneira retrospectiva, então, espero que vocês se contaminem com esse otimismo. A gente está num momento muito bom da história. Márcio, muito obrigado pela participação aqui. A gente sabe que a agenda é complexa, né? Então encontrar um tempinho para que a gente possa estar fazendo esse papel, que também é um papel social de educar, né? Muito obrigado. E esse foi mais um bate-papo aqui, um podcast POCT no ILAB Segurança 2026, que está na sua segunda edição, aqui no CICB Brasília, organizado pelo Conces. Forte abraço a todos. Um abraço a todos.